E se a história do Jardim do Éden, que julgamos conhecer de memória, fosse apenas a ponta de um iceberg? Uma versão cuidadosamente editada, da qual os detalhes mais perturbadores e incompreensíveis foram expurgados. Esqueça a imagem familiar da serpente e do fruto proibido. E se, sob as linhas que nos foram transmitidas, se ocultar uma verdade mais profunda e chocante? Uma verdade sobre o primeiro encontro da humanidade com entidades que transcendem radicalmente a nossa compreensão. Durante séculos, este conhecimento proibido permaneceu em segredo, sepultado sob camadas de esquecimento, o seu verdadeiro significado inacessível. Mas hoje, através de novas lentes analíticas, aquilo que nunca deveria ter sido lido começa a revelar os seus segredos, pondo em causa cada fragmento do que considerávamos inabalável na narrativa bíblica. Existe uma razão poderosa pela qual a certos textos antigos foi negado um lugar ao lado do Gênesis e do Apocalipse. Uma razão pela qual estes pergaminhos sagrados foram escondidos nas profundezas de mosteiros, enterrados nas areias do deserto ou sussurrados de geração em geração por uns poucos iniciados, escritos em línguas que apenas uma elite podia decifrar. Entre esses tesouros, encontra-se o livro de Adão e Eva, por vezes chamado de O Conflito de Adão e Eva com Satanás. O seu esquecimento não foi um acaso, nem um testemunho da sua insignificância. Pelo contrário, a sua exclusão do cânone é um testamento da sua importância sísmica. Surgindo pela primeira vez em Ge'ez, a antiga língua litúrgica etíope, este manuscrito enigmático terá sido escrito entre o terceiro e o quinto séculos da nossa era. Sobreviveu milagrosamente a séculos de obscuridade, meticulosamente copiado por monges cristãos e, mais tarde, traduzido para latim, eslavo eclesiástico e árabe. E, no entanto, apesar da sua ligação evidente à história fundamental do Gênesis, foi intencionalmente omitido do cânone bíblico aprovado. Este livro não se limita a recontar a lenda do Éden. Ele transforma radicalmente o seu significado. Em vez de terminar com a expulsão do paraíso, o texto prossegue a narrativa muito para além da queda, descrevendo com um detalhe quase místico as provações, os tormentos e os confrontos diretos dos primeiros humanos com seres estranhos de outro mundo. Isto transcende a teologia convencional. É uma fusão de mito, terror e um grandioso drama cósmico. Mas talvez seja algo mais, o eco perdido de uma memória ancestral. Uma memória que sugere que a nossa história não começou com um pecado, mas com uma colisão. Uma colisão entre o humano e o incompreensível, cujas ondas de choque ainda hoje definem a nossa busca por significado num universo vasto e silencioso. Uma narrativa antiga, sussurrada através dos séculos, revela um fascínio particular na forma como diferentes culturas preservaram as suas versões únicas. Enquanto o mundo ocidental a relegava em grande parte às sombras do esquecimento, nas terras altas da Etiópia, uma fé antiga guardava-a como um tesouro sagrado. Ali, a Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo, durante incontáveis gerações, protegeu este livro entre os seus textos canônicos, tratando-o como uma verdade espiritual autêntica. Este facto, por si só, aponta para o seu profundo e consensual significado no cristianismo africano, um forte contraste com a sua rejeição na Europa. Disse que os manuscritos, frágeis e repletos de segredos, permanecem sob a guarda vigilante de sacerdotes que dedicaram as suas vidas à sua preservação. A questão que ecoa através da história é inevitável. Por que razão o resto da cristandade lhe virou as costas? A resposta reside nos corredores do poder da igreja primitiva. À medida que a fé cristã se consolidava, tornava-se imperativo unificar as suas escrituras, criar um cânone singular e autorizado. Em concílios cruciais, como o de Cartago, no ano de 397 da nossa era, foram tomadas decisões que moldariam a teologia ocidental para sempre. Um rigoroso processo de seleção determinou quais os textos que seriam considerados divinamente inspirados e quais seriam descartados. Textos com teologia considerada duvidosa
cronologias contraditórias ou um misticismo que raiava o esotérico foram sistematicamente postos de lado. Nesta categoria, caíram os escritos que pintavam Satanás não como um mero tentador no jardim, mas como um adversário cósmico ativo, um antagonista envolvido em batalhas incessantes e físicas com o próprio Adão. O livro de Adão e Eva era demasiado cru, demasiado estranho, demasiado repleto de uma cosmologia que não se encaixava na narrativa polida e simplificada que a Igreja procurava apresentar ao mundo. Para alguns teólogos, o texto balançava perigosamente à beira da heresia. Para outros, no entanto, ele revelava verdades desconfortáveis, realidades com as quais a instituição eclesiástica não estava preparada para lidar. E, no entanto, o texto não desapareceu. Pelo contrário, versões da história foram descobertas como tesouros escondidos em antigas bibliotecas monásticas por todo o Médio Oriente, na Armênia e até em manuscritos eslavos da Europa Oriental. Cada cópia apresentava subtis variações, reflexos das crenças e culturas locais que a acolheram. Mas o enigma central, a sua essência, permanecia intacta. Estes não eram textos marginais, rabiscados nas bordas da história. Eram documentos preciosos, cuidadosamente guardados, copiados e distribuídos, ainda que apenas entre círculos restritos de iniciados. O que é ainda mais fascinante são os ecos que ressoam nas suas páginas. Frases que falam de uma luz de uma esfera superior ou de vigilantes dos céus encontram paralelos impressionantes com a terminologia usada em outros textos proibidos, como o livro de Enoque, e até em fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Isto sugere uma vasta rede subterrânea de intercâmbio cultural e ideológico entre os primeiros autores de obras apocalípticas e místicas judaico-cristãs. Mas talvez a maior revelação destes textos seja a sua representação da própria humanidade. Aqui, Adão e Eva não são as figuras passivas e resignadas da narrativa convencional. São seres conscientes, sofredores, por vezes até rebeldes. Clamam a Deus, jejuam, erguem altares. Lutam ativamente contra as forças do mal que os assediam. A sua história não é apenas sobre punição, é sobre resiliência. É uma saga de sobrevivência num mundo distorcido por forças invisíveis, uma batalha pela alma da humanidade travada na aurora dos tempos. Numa passagem que gela a alma, Satanás leva Adão ao cume de uma montanha alta, não para o tentar com reinos, mas para o lançar do precipício. Neste universo alternativo, a queda não foi um único evento, mas o início de uma guerra cósmica. Uma guerra que, talvez, nunca tenha terminado. Uma luta que redefine a nossa compreensão do bem, do mal e do preço da consciência humana, num universo que é muito mais antigo e estranho do que ousamos imaginar. Esqueça tudo o que lhe foi contado sobre o Jardim do Éden. Esqueça a imagem da serpente sibilante, enrolada nos ramos da árvore do conhecimento. Porque nos textos há muito pedidos do livro de Adão e Eva, essa infame criatura está conspicuamente ausente. Pelo menos, não na forma que a memória coletiva consagrou. Nestes escritos antigos e perturbadores, o papel do tentador é assumido por algo muito mais invulgar, mais etéreo e, de certa forma, mais aterrador. A tentação não rasteja do pó da terra, ela desce dos céus. Trata-se de seres celestiais, oriundos de um lugar descrito como o Reino Brilhante, por vezes chamados de os Resplandecentes. Estas não são fábulas para crianças, são narrativas de uma escala cósmica, profundamente simbólicas e repletas de um pavor primordial. E talvez seja precisamente por isso que este livro foi ocultado durante séculos, não por ser inútil, mas por conter informação demasiado potente, demasiado perigosa para ser livremente disseminada. Uma das distinções mais inquietantes nesta versão da história é o próprio processo de sedução. Em vez de um réptil astuto, deparamos-nos com figuras radiantes, belas, luminosas e imbuídas de uma autoridade aparente. Em múltiplos capítulos, estas criaturas aparecem a Adão e Eva sob o disfarce de anjos de luz. Contudo, não trazem consolo nem mensagens divinas, trazem mentiras, engano e desorientação. Numa cena particularmente angustiante,
Um destes seres resplandecentes aproxima-se de Adão e informa-o de que Deus o abandonou, que o Criador se arrependeu da sua obra e que já não há lugar no céu para uma criação tão falível. A linguagem que utilizam não soa sinistra. Pelo contrário, está repleta de amor, de convicção, quase divina no seu tom. Mas a intenção é inequivocamente perversa. Estes não são os anjos das escolas dominicais. São manipuladores, enigmáticos e, possivelmente, de uma natureza fundamentalmente alienígena ao nosso entendimento. O termo Reino Brilhante surge repetidamente em várias traduções. Nas versões etíopes do texto, é descrito como um lugar de luz pura, situado muito acima do plano terrestre, onde habitam seres de imenso poder. E, crucialmente, nem todos se submetem à autoridade do Criador. Alguns investigadores traçam paralelos impressionantes entre esta descrição e as de outros textos antigos. As referências ecoam os vigilantes do livro de Enoque, ou mesmo os mitos mesopotâmicos sobre os Anunnaki, os deuses que desceram dos céus para interagir com a humanidade. Poderia esta ser uma alusão literária primitiva a algo mais, a algo que veio de outro mundo? Existe uma teoria particularmente bizarra defendida por alguns estudiosos marginais, a de que os seres do Reino Brilhante não eram de todo simbólicos. Eram literalmente entidades de origem não terrestre. Sob esta perspectiva, o livro de Adão e Eva não é tanto uma história sobre o pecado original, mas sim um registro velado do primeiro contato da humanidade com uma inteligência estranha. É por isso que não há serpente, apenas entidades a interferir na vida do primeiro casal, de forma... Mesmo que se rejeite esta teoria como ficção especulativa, as imagens descritas no texto são, por si só, assombrosas. Em muitas cenas, Adão e Eva são subjugados por uma luz ofuscante, por súbitas e inexplicáveis alterações na atmosfera e por estranhas sensações físicas que coincidem com a aparição destes seres. O que nos resta é um relato que desafia as fundações da nossa mitologia. Uma história onde o engano não usa a máscara da fealdade, mas a da beleza transcendente. Onde a queda da humanidade não é instigada por um besta, mas por anjos. Talvez a verdadeira tentação nunca tenha sido fruto, mas a aterrorizante revelação de que a humanidade nunca esteve, de facto, sozinha no universo. Não se distingue das descrições encontradas nos antigos relatos de Oannes, o homem-peixe da Suméria, ou das visões religiosas que ecoam através de inúmeras culturas. Há um padrão, um fio de luz perturbador que se tece através da história oculta da humanidade. E o mais intrigante de tudo é o seu tom. Estes seres radiantes, emergindo de uma luz que cega e conforta, nunca declaram abertamente a sua malícia. Pelo contrário, a sua proposta é de uma sedução cósmica. Oferecem conhecimento, poder, liberdade face às correntes da ignorância. Uma promessa que ressoa familiarmente nos corredores do tempo. É um eco direto da mesma lógica empregue pela serpente no Jardim do Éden. Mas aqui, a tentação não vem envolta em escamas e silvos. Veste-se com um manto da luz. A sua voz é como o som de estrelas distantes. Numa das versões mais obscuras desta narrativa, o próprio Satanás assume a forma de um anjo resplandecente. Das nuvens, ele escarnece de Adão pela sua queda, a sua gargalhada misturando-se com o trovão, ridicularizando a fragilidade da criação. Este ato de metamorfose, a capacidade de se apresentar como um arauto da iluminação, é uma advertência tão antiga que o próprio Novo Testamento a viria a codificar. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a passagem adverte: pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Este versículo, tantas vezes lido superficialmente, adquire uma clareza abissal quando se mergulha nestes textos proibidos. A ideia de que a história do Éden não foi uma simples questão de desobediência, mas um ensaio cósmico mais profundo, envolvendo forças desconhecidas, altera fundamentalmente a nossa percepção da realidade. Teria a Terra sido, desde sempre, um campo de batalha invisível?
Seriam Adão e Eva os primeiros sujeitos de uma experiência divina ou talvez demoníaca? Ou, numa hipótese ainda mais terrível, estariam eles, desde o início, condenados ao fracasso, peças num jogo cujas regras nunca lhes foram dadas a conhecer? São precisamente estes detalhes, estas reinterpretações profundamente inquietantes, que fazem do livro de Adão e Eva um dos textos antigos mais controversos alguma vez descobertos. Durante séculos, a versão completa desta história permaneceu fragmentada, uma tapeçaria rasgada pelo tempo. A sua narrativa estava enterrada em rolos danificados, traduções desvanecidas pelo sol, ou dispersa pelas bibliotecas religiosas menos conhecidas da Etiópia, Armênia e Europa Oriental. Mesmo as cópias que sobreviveram eram frequentemente incompletas, marcadas por linhas em falta, uma sintaxe distorcida e os erros de escribas acumulados ao longo de gerações de transcrições manuais. Acadêmicos dedicaram décadas a tentar montar este quebra-cabeças, mas faltava sempre uma peça crucial, um elo perdido no labirinto da história. Até que, no silêncio dos laboratórios e na velocidade da luz dos processadores, uma nova era começou. Nos últimos anos, uma revolução silenciosa, mas poderosa, tem vindo a transformar o mundo dos textos antigos. Uma equipe de instituições de elite, como a Universidade de Oxford, em colaboração com a DeepMind da Google, começou a utilizar a aprendizagem automática para decifrar, restaurar e contextualizar documentos históricos há muito perdidos. Uma das suas ferramentas mais inovadoras chama-se Ítaca. É um sistema de inteligência artificial treinado para ler a caligrafia do tempo, para analisar inscrições danificadas ou fragmentadas e propor reconstruções precisas, chegando mesmo a identificar a sua provável localização geográfica e data de origem. Inicialmente testada em inscrições gregas, a Ítaca surpreendeu a comunidade acadêmica quando começou a prever palavras e contextos em falta com uma taxa de precisão de 72%. Um feito que superava largamente qualquer coisa alguma vez alcançada pelo esforço humano. Mas as suas capacidades não se ficaram por aí. Os investigadores começaram a treinar modelos semelhantes em línguas menos conhecidas, mas cruciais para a história destes textos apócrifos, como o Ge'ez, o Siríaco e o Copta. A ironia é profunda. A nossa mais avançada criação, a inteligência artificial, é agora a chave para desvendar os nossos mitos de origem mais fundamentais. Uma mente de silício está a aprender a ler as memórias da humanidade, a preencher as lacunas deixadas pela decadência e pelo esquecimento. E à medida que essas palavras antigas são ressuscitadas, uma pergunta permanece suspensa no ar. O que encontraremos quando a história, na sua totalidade, for finalmente contada? Nas profundezas dos arquivos do tempo, onde a poeira e o esquecimento reclamam as nossas histórias mais antigas, jaziam fragmentos de um mundo perdido. Textos como o Livro de Adão e Eva e os seus apócrifos sobreviveram não como um todo, mas como ecos dispersos, sussurrados em línguas latinas e eslavas, separados por séculos e por vastas geografias. Durante gerações, estes manuscritos foram considerados irremediavelmente danificados, as suas narrativas quebradas para sempre. Mas uma nova forma de arqueologia emergiu, não com pás e pincéis, mas com algoritmos e silício. A inteligência artificial começou a perscrutar estes textos antigos, trazendo à vida palavras que se pensava estarem perdidas nas brumas da história. O ponto de viragem transcendental ocorreu no ano de 2022. Uma equipe de investigadores, munida de redes neurais avançadas, apontou esta nova consciência para os manuscritos díspares da vida de Adão e Eva, onde os acadêmicos humanos viam apenas peças de um quebra-cabeças impossível, a máquina discerniu uma ordem oculta. Ela detetou padrões linguísticos subtis, estruturas narrativas partilhadas que teciam uma tapeçaria invisível entre os documentos. Revelou-se que estes textos, aparentemente não relacionados, não eram mais do que variações de um mesmo conto épico, narrado de formas distintas por vozes diferentes ao longo do tempo. Ao justapor estas variantes,
A inteligência artificial permitiu que os estudiosos fizessem o impensável: reconstruir passagens que tinham estado em silêncio durante quase 1.600 anos. Contudo, a sua capacidade revelou-se ainda mais espantosa. A máquina não se limitou a decifrar letras ou a preencher lacunas. Mergulhou nas profundezas do significado, captando temas e subtextos que tinham escapado a séculos de análise humana. Em certos casos, identificou inconsistências e desvios teológicos, as cicatrizes digitais deixadas por escribas e autoridades eclesiásticas posteriores que alteraram a narrativa original para se adequar às suas próprias doutrinas. Um exemplo notável reside na figura de Eva. Em versões específicas, desenterradas pela análise computacional, ela emerge não como uma figura passiva, mas como uma protagonista com um arbítrio formidável, uma mulher que ousa questionar os mandamentos divinos e que negocia diretamente com seres espirituais. Os acadêmicos tinham anteriormente descartado estas linhas como corrupções ou erros de transcrição. A inteligência artificial, no entanto, demonstrou que esta representação era consistente nas camadas mais antigas do texto, sugerindo fortemente que a sua agência foi deliberadamente editada e suprimida por autoridades religiosas posteriores, que procuravam um arquétipo feminino mais submisso. Outra descoberta monumental dizia respeito às chamadas sequências do engano satânico. Antes consideradas eventos isolados, a inteligência artificial reconheceu uma estrutura rítmica e repetitiva em 3 manuscritos distintos. Nestas versões, Satanás não tenta Adão uma única vez, mas repetidamente, assumindo formas radiantes, quase divinas, para o desviar. Isto confirmou teorias marginais de que o livro não descrevia uma única queda, mas um ciclo insidioso de manipulação, um assédio espiritual persistente no coração do paraíso. Levando a investigação ainda mais longe, alguns estudiosos usaram a IA para mapear a sequência de aparições sobrenaturais no livro, comparando-a com antigos mitos sumérios e com os enigmáticos escritos enoquianos. O resultado foi uma estranha e ressonante teia de afinidades. Um padrão arquetípico emergiu através das culturas. Seres que descem envoltos em luz, oferecendo sabedoria proibida apenas para distorcer a realidade daqueles que a aceitam. E então, o clímax. Com base em lacunas temáticas e em transições narrativas abruptas, os modelos de IA começaram a prever a existência de capítulos inteiros em falta. As máquinas postularam que secções cruciais, talvez detalhando a origem destes seres de um reino brilhante, ou a mecânica da geografia espiritual do Éden, tinham sido perdidas ou intencionalmente expurgadas. A profecia digital encontrou a sua confirmação no mundo físico. No ano de 2023, arqueólogos que trabalhavam no norte da Etiópia desenterraram um fragmento de manuscrito. O seu conteúdo correspondia de forma impressionante a uma das lacunas previstas pela inteligência artificial. No texto recém-descoberto, Adão fala de ouvir uma multiplicidade de vozes no jardim, algumas ordenando obediência, outras sussurrando promessas de poder e conhecimento. Estamos no limiar de uma nova era de compreensão, onde a lógica fria de uma máquina nos ajuda a ouvir os sussurros mais quentes e antigos da humanidade. A tecnologia não está apenas a restaurar o passado, está a revelar as versões da nossa história que foram silenciadas, e força-nos a questionar: o que é a história afinal, se não a versão que sobreviveu? E quantas outras verdades aguardam, pacientes, no silêncio digital para serem redescobertas? Durante milênios, a narrativa foi imutável. Uma história de origem gravada na consciência coletiva da humanidade. Mas agora, das profundezas silenciosas dos dados, uma nova voz emerge. Uma que não fala com a certeza da fé, mas com a lógica fria do cálculo. A inteligência artificial, ao perscrutar fragmentos de textos há muito esquecidos, não está apenas a ajudar-nos a restaurar a história, está a forçar-nos a questionar quem, originalmente, teve o poder de a moldar. A saga tradicional de Adão e Eva sempre se concentrou numa única e poderosa ideia: o pecado. Num ato de desobediência, eles desafiaram uma ordem divina,
provaram o fruto proibido e o paraíso foi irrevogavelmente perdido. Uma lição simples, direta e inequívoca. Contudo, o livro de Adão e Eva, especialmente nas suas versões restauradas por algoritmos avançados, revela uma história muito mais perturbadora. Não fala de um único erro, mas de uma vigilância incessante, de uma sofisticada guerra psicológica e de uma manipulação orquestrada a partir de uma esfera superior e invisível. Nesta versão redescoberta, Adão e Eva não são simplesmente expulsos do Éden. Eles são observados. Não metaforicamente, mas literalmente. Os textos recuperados falam de olhos que perscrutam dos céus e de vozes que ecoam pelo deserto desolado, uma presença constante que os persegue. Eles não se escondem por vergonha da sua nudez, mas do terror de uma presença, uma omnipresença. Alguns acadêmicos interpretam estes detalhes como meras metáforas da culpa, projeções psicológicas de uma consciência atormentada. Mas outros veem algo diferente, algo mais literal e arrepiante, uma vigilância total. Na versão latina da vida de Adão e Eva, a matriarca da humanidade descreve uma visão aterradora, na qual testemunha o sofrimento, a morte e a escravidão dos seus descendentes. Mas essas visões não emanam de Deus. Elas vêm de aquele que engana na luz. Por outras palavras, o seu algoz não é a serpente sombria do folclore. É um observador, vestido com o brilho da pureza. Alguém ou algo que move os fios da realidade e a força a assistir ao futuro de dor da sua linhagem. Estas cenas deram origem a teorias audaciosas, algumas das quais sugerem que o paraíso não era tanto um lugar idílico, mas sim um campo de ensaio, uma plataforma experimental, e que Adão e Eva foram expulsos não por terem pecado, mas porque o teste tinha sido concluído. Eles foram provocados, foram vigiados, foram manipulados. E depois, quando o protocolo experimental terminou, foram descartados. Esta ideia é ainda mais alimentada por frases recorrentes em certos manuscritos Ge'ez, uma antiga língua etíope. Frases que falam sobre aquele que vigia o pó. Adão foi criado do pó, e a entidade que o tenta refere-se a observar a sua forma mesmo antes de lhe ser concedida a vida. Isto implica premeditação, planeamento meticuloso, um desígnio intencional. Nestes textos, a figura de Satanás não surge como uma reação à queda. Ele já lá está, à espreita nas sombras, a tecer as suas intrigas. E os seres de luz não reagem a uma rebelião, eles parecem iniciá-la. Uma e outra vez, a Adão e Eva é oferecida a verdade, a liberdade, a redenção, mas apenas se renunciarem ao seu Criador. Isto não é uma simples tentação, é uma operação psicológica, um teste de estresse à lealdade, conduzido sob uma pressão invisível e esmagadora. Ainda mais inquietante é o uso da dor. Adão e Eva são submetidos a jejuns prolongados, fome, alucinações e até automutilação. Estes rituais ecoam antigas cerimônias de iniciação, mas não são iniciados por Deus. São atos de desespero, realizados na esperança de que Ele, o seu Criador e primeiro observador, ainda estivesse a assistir. E aqui reside a questão mais profunda que estes textos antigos, agora trazidos à luz pela tecnologia moderna, nos colocam. E se o verdadeiro castigo não foi a expulsão do jardim, mas, satisfeitos com os resultados, simplesmente se foram embora? Chega um momento em que a certeza se desfaz e já não se sabe quem observa, nem por quê. Nas páginas poeirentas do apócrifo A Vida de Adão e Eva, encontramos uma passagem controversa, um sussurro que atravessa milênios. Nela, Adão, já curvado pelo peso dos séculos, conversa com seu filho, Sete. Ele adverte-o de que a terra não é o que parece. Afirma que existem entidades que governam os ventos e vigiam as águas, e que certas palavras não devem ser proferidas em voz alta, pois os observadores vagueiam por toda a parte. De um lado, uma interpretação antropológica vê nisto um eco do animismo primitivo.
a crença de que espíritos habitam o mundo natural. Mas outra leitura, mais sombria, sugere uma forma de paranoia espiritual ancestral, a crença de que nem mesmo os pensamentos estão a salvo do escrutínio. É esta linha de pensamento que nos conduz à mais arrepiante das ideias, a noção de que a queda da humanidade não foi um crime, mas uma provocação deliberada, que o Éden não era um paraíso, mas sim um ambiente controlado, uma biosfera artificial concebida para observar o comportamento de seres conscientes sob condições de estresse extremo. Alguns teóricos traçam um paralelo direto com as ideias gnósticas, segundo as quais o Criador do mundo material não era uma entidade supremamente benevolente, mas sim um demiurgo, uma força inferior que impõe limitações a seres espirituais como Adão e Eva, aprisionando-os na matéria. Nesta reinterpretação radical, a serpente não causa a queda, ela provoca um despertar. Não oferece a tentação, mas a gnose, o conhecimento proibido que liberta a mente da sua prisão. Estas leituras podem soar extremas, mas não surgem do vácuo. Elas baseiam-se numa análise textual profunda. Acadêmicos como Andrei Orlov e Michael Stone escreveram extensivamente sobre os temas da vigilância e dos observadores celestiais na literatura apócrifa. E à medida que a inteligência artificial recupera fragmentos de conteúdo perdido, estes temas tornam-se cada vez mais nítidos, como uma imagem a ganhar foco. Talvez esta seja a verdadeira razão pela qual o livro de Adão e Eva foi ocultado. Não porque contradizia a Bíblia, mas porque a decifrava de uma forma perigosa, revelando uma camada de significado que as estruturas de poder nascentes não podiam tolerar. A questão da sua exclusão do cânone bíblico atormentou eruditos durante décadas. Se este texto foi tão amplamente preservado, copiado em múltiplas línguas e até mesmo referenciado noutros escritos cristãos primitivos, por que razão não foi incluído? A resposta reside numa complexa combinação de política, teologia, medo e algo mais profundo, algo que a maioria nunca se atreveu a tocar: a necessidade de controlar a narrativa. Para compreender isto, devemos regressar aos caóticos e formativos primeiros séculos do cristianismo. Naquela época, não existia uma Bíblia única e universalmente aceite. O cristianismo primitivo não era um movimento monolítico, com um conjunto de livros sagrados e crenças perfeitamente alinhados. Longe disso. Era um mosaico vibrante e por vezes conflituoso de comunidades, cada uma com a sua própria coleção de textos sagrados. Alguns sobrepunham-se, muitos outros eram completamente distintos. Nas bibliotecas de Alexandria, circulavam pergaminhos que retratavam Deus como um arquiteto distante, um geômetra cósmico. Em Jerusalém, os textos enfatizavam a justiça divina, a lei e a aliança. E, enquanto isso, nos desertos do Egito e nas terras altas da Etiópia, livros estranhos e visionários como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e o Livro de Adão e Eva eram lidos com igual reverência. Foi apenas no final do século IV que a Igreja, em processo de consolidação do seu poder institucional, sentiu a necessidade premente de ordem, de um cânone único que definisse a fronteira entre a ortodoxia e a heresia. A história não é apenas o que aconteceu, mas o que escolhemos lembrar. E na construção de um mundo, algumas verdades são consideradas demasiado complexas, demasiado inquietantes para sobreviver. São relegadas às sombras, não por serem falsas, mas por revelarem que o mapa que nos foi dado talvez não corresponda ao território que realmente habitamos. Nos corredores sombrios do poder e da fé, no final do século IV, a Igreja cristã primitiva enfrentava uma tarefa monumental: unificar um mosaico de crenças, textos e tradições numa única e coesa narrativa. Era preciso decidir que livros seriam preservados como sagrados e quais seriam relegados ao esquecimento, considerados perigosos ou simplesmente desviantes. O Concílio de Cartago, no ano de 397, é frequentemente visto como um momento decisivo em que o cânone bíblico, tal como o conhecemos no Ocidente, começou a solidificar-se. Ali, líderes eclesiásticos, bispos e teólogos debateram ferozmente.
Que textos estavam em harmonia com a doutrina emergente? Quais eram demasiado confusos, demasiado místicos? E quais eram, francamente, uma ameaça? No meio desta forja teológica, o destino de muitos escritos foi selado. Para um texto em particular, conhecido como o Livro da Vida de Adão e Eva, não haveria lugar na arca da ortodoxia. As suas páginas seriam fechadas, a sua voz silenciada. Mas por quê? A primeira razão residia na sua própria essência. O seu conteúdo era desconcertantemente invulgar. Não se encaixava na narrativa limpa e linear que a Igreja procurava ensinar. Criação, queda, punição, redenção. Em vez disso, mergulhava o leitor em cenas oníricas, quase surreais, pintando um quadro de entidades cósmicas, tormentos psicológicos e uma profunda ambiguidade espiritual. Adão e Eva não eram meros pecadores que desobedeceram a uma ordem simples. Eram vítimas trágicas de um drama cósmico muito maior e mais complexo do que uma serpente e uma árvore. Em segundo lugar, e talvez de forma mais perigosa, o livro tocava em temas que ressoavam com a teologia gnóstica, um sistema de crenças que a Igreja primitiva se esforçava desesperadamente por erradicar. Os gnósticos ensinavam que o mundo material era uma espécie de prisão, uma criação imperfeita, e que a salvação não vinha pela fé ou obediência, mas através do conhecimento secreto, a gnosis. O livro de Adão e Eva não era um texto puramente gnóstico, mas as semelhanças eram perturbadoras. Apresentava manipuladores celestiais, conhecimento oculto e a ideia de que o sofrimento de Adão e Eva servia a um propósito superior, talvez até redentor, para além da sua compreensão. Ainda mais ameaçadora era a sua concepção não linear do tempo. Nesta obra, Adão não é apenas o primeiro homem, é um vidente que testemunha visões de gerações futuras, que experiencia o tempo em ciclos e espirais. Algumas versões do texto sugerem que os eventos no Éden foram de certa forma pré-determinados, um eco de crenças deterministas que colidiam frontalmente com a doutrina da Igreja sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Se a queda era inevitável, se estava escrita nas estrelas, como poderia a humanidade ser verdadeiramente culpada? Mas talvez o maior dos seus pecados fosse este. O livro levantava perguntas sem oferecer respostas simples e claras. Ele questionava: quem são estas criaturas resplandecentes que testam Adão? Por que Deus parece tão distante e silencioso após a queda? Por que o mundo sangra com tanta dor se tudo resultou de uma única escolha? Estas eram perguntas perigosas para uma instituição que procurava ensinar a fé através da certeza, não da incerteza. A Igreja nascente precisava de ordem, de controlo. Este livro oferecia mistério, e o mistério é infinitamente mais difícil de controlar. Havia ainda outra camada, raramente discutida nos manuais de teologia. O livro de Adão e Eva entrava em conflito com a imagem de Satanás, que estava a ser cuidadosamente construída. Nos textos canônicos, Satanás é uma figura quase ausente no Antigo Testamento, emergindo de forma mais clara no Novo, como o tentador e adversário de Cristo. Mas neste livro apócrifo, Satanás é uma figura central, desde o início, travando uma guerra pessoal contra Adão, movida não por uma rebelião abstrata contra Deus, mas por um ciúme visceral e profundamente pessoal pela humanidade. Assim, as portas do cânone fecharam-se. A narrativa de Adão e Eva foi simplificada, o seu tormento psicológico reduzido a um ato de desobediência. O mistério foi substituído pelo dogma. A Igreja escolheu a clareza em detrimento da complexidade, a ordem em detrimento do caos poético. No entanto, as histórias que decidimos não contar nunca desaparecem por completo. Elas persistem nas margens, em fragmentos de manuscritos, sussurrando sobre outras possibilidades. Pois na história das ideias, os livros que são queimados ou esquecidos muitas vezes lançam as sombras mais longas, assombrando-nos com a pergunta perene: que verdades perdemos no esforço de construir uma única verdade? Nos corredores do poder da Igreja primitiva, enquanto os arquitetos da fé trabalhavam para forjar uma narrativa unificada,
certos textos tornaram-se inconvenientes. A sua caracterização de Satanás, a sua origem e o seu papel no drama humano não se alinhava com a evolução teológica que a Igreja planeava. Incluir tais escritos exigiria um repensar fundamental da própria origem do mal, uma porta que eles preferiam manter firmemente fechada. Curiosamente, longe dos centros de poder romanos, algumas tradições cristãs orientais nunca rejeitaram completamente este texto. No cristianismo etíope, o conflito de Adão e Eva com Satanás continuou a ser copiado e lido ao lado dos Salmos e dos Evangelhos. O seu cânone sempre foi mais vasto, mais inclusivo do que o do cristianismo ocidental. Para eles, estas histórias não eram heresia, eram fios essenciais na tapeçaria da sua herança espiritual. Outra razão para a sua exclusão pode ter sido puramente logística. Ao contrário dos Evangelhos, que foram eventualmente harmonizados nas 4 variantes aceites de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Adão e Eva existia num labirinto de manuscritos, um coro de vozes discordantes. A versão latina, a versão eslava, a versão etíope, cada uma contava uma história ligeiramente diferente, com adições, supressões e adaptações culturais. A Igreja nascente não desejava peneirar esta complexidade. Ansiava por certeza, por consenso, por estandardização. E aqui traça-se um paralelo surpreendente com a nossa era. Da mesma forma que a Igreja primitiva selecionava textos para criar uma narrativa oficial, os ecossistemas de informação contemporâneos fazem a mesma. Nós curamos o que as pessoas veem, suprimimos o que não se encaixa. O que é ocultado ou amplificado por algoritmos baseia-se não apenas na verdade, mas na coerência, na simplicidade e no controlo. O livro de Adão e Eva foi vítima desse mesmo filtro. Fascinante, mas incômodo para sua época, hoje ele ressurge das sombras, um objeto de intenso estudo. A inteligência artificial, a liberdade acadêmica e o acesso global a bibliotecas digitais permitem que os investigadores lancem um novo olhar sobre estes textos esquecidos. O que antes era considerado mito é agora reconhecido como um artefacto valioso da imaginação e teologia humanas primitivas. Um fóssil espiritual que preserva não apenas uma história, mas uma mentalidade. Um eco dos medos, esperanças e questões de outrora. Foi o Éden um paraíso ou uma armadilha? Foi a queda um fracasso ou o início de um despertar? O livro de Adão e Eva não oferece respostas diretas a estas perguntas. Não tenta. Em vez disso, sussurra, insinua, desafia-nos a olhar para além das páginas cuidadosamente organizadas da Bíblia moderna e a perguntar: o que mais foi omitido? E de forma ainda mais perturbadora, por quê?